Quando o robô está andando por aí e ele encontra um obstáculo, é óbvio que ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ele vai bater naquele obstáculo. A não ser que seja um robô destruidor, sei lá. Mas normalmente a gente quer que ele entenda que tem ali um obstáculo e faça alguma coisa, pare, desvie. Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, mais um vídeo programando a placa Raspberry Pi Pico em Python. E vamos aprender a utilizar esse sensor, o sensor ultrassônico, funciona parecido com os morcegos. Sim, a gente vai ver o que tem a ver os morcegos com esse sensor e o nosso robô, para que o nosso robô não fique por aí destruindo os obstáculos e mais que isso, hein? A gente consiga inclusive medir a distância em que o robô está do obstáculo. Tudo isso com esse módulozinho bacana e com a programação pronta que eu vou explicar para vocês. Preparado aí? Então vem comigo! Eu falei que esse sensor funciona igual os morcegos, né? Bom, antes de explicar, vou só me apresentar rapidinho, para quem chegou agora aqui no canal, ainda não me conhece, eu sou Flávio Guimarães. Sou formado em programação, em software, né, em ciências da computação, e criei o canal Brincando com Ideias, pessoal, para compartilhar tanto essa minha paixão, trabalhei toda a minha carreira em grandes empresas que desenvolvem tecnologia, amo software, programação, a robótica, Arduino, Raspberry Pico, tudo que está relacionado ao mundo maker, inclusive. Por isso, eu quis compartilhar com vocês através do canal. E também percebi que tem muita gente que às vezes fica ali perdida, né? Porque nas redes sociais a gente não consegue uma sequência fácil de entender nas coisas, falando de tecnologia. Então eu criei alguns cursos. Lá você não só tem essa sequência para que você vá entendendo uma coisa de cada vez, como também você tem suporte, tem atividades, tem muita coisa bacana. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link, são 3 cursos de Arduino, tem desde o principiante, o 2.0 e o avançado. Clicando nesse link você cai no site, onde tem tudo explicado lá, as aulas, conteúdo e tudo mais, e tem até a nossa equipe que atende vocês pelo chat, ao vivo, para vocês entenderem mais sobre esses cursos. A dica, hein? Não fique quebrando a cabeça, tá bom? E vamos lá então, vamos agora entender sobre essa questão que eu falei de que esse sensor tem a ver com morcegos. Olha só, você já parou para pensar que os morcegos, eles voam à noite, dentro de cavernas que é 100% escuro, ou pelo menos quase 100%. Como será que eles fazem para enxergar as coisas que a parede, o teto, para ele não bater nas coisas, para ele voar certinho? Ele não tem um sensor desse, obviamente, mas ele utiliza esse recurso do ultrassom. Então imagine só, o morcego ele emite um determinado som, né, que a gente não consegue ouvir, né, por isso é chamado de ultrassom, porque ele é um som numa faixa em que o nosso ouvido não consegue captar. Ele emite esse som e o som, né, todo som, ele rebate em coisas, né? Uma parede, a gente emite um som, o que a gente ouve, inclusive, muitas vezes pode ser o que foi rebatido. Por isso, inclusive, às vezes a gente ouve eco, porque é o som que bateu em algumas coisas, voltou, né? Então a gente acabou ouvindo mais de uma vez, aquele mesmo som. Então o morcego faz isso, ele emite esse som e quando ele ouve de volta aquele som, ele consegue perceber o tempo entre o momento em que ele emitiu e o tempo em que levou para retornar. Isso é suficiente para ele fazer um cálculozinho lá, né, no próprio cérebro dele lá, identificar quanto distante está aquilo que rebateu o som. E esse sensor tem esse mesmo funcionamento. Olha aqui mais de perto, você vai ver que ele tem como se fossem 2 olhinhos, né? Um deles emite o som e o outro capta esse retorno. É alguma coisa como se a gente tivesse em um olhinho um alto-falante, tá, que vai emitir esse som, esse ultrassom,
e o outro nós temos um microfone, que vai ouvir esse som quando ele volta. Então, com esse sensor, né, aqui atrás nós temos já o circuitinho dele, que faz o acionamento desses dois recursos, e nós vamos ligar o circuito aqui na placa do Pico, em duas portas do Raspberry Pico. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo como que nós fizemos a conexão desse módulo, né, aqui na placa do Pico, que fio ligou onde, e também aqui um cuidadinho com alguns resistores que a gente tem que utilizar, tá? Não é simplesmente ligar uma coisa na outra, pode ser que você queime a placa do Pico, tudo explicadinho aqui para não correr esse risco. E também vou explicar a programação, como será que lá em Python, né, usando o MicroPython, a gente conseguiu fazer a integração com esse sensor e calcular a distância do que está na frente, e ainda mais, qual lógica será que a gente utilizou para que o robô ande e quando vê que tem alguma coisa na frente, desvie. Já vou mostrar para vocês com isso funcionando, mas vamos primeiro entender aqui na minha tela, que eu vou compartilhar com vocês, o circuito que nós estamos utilizando. Olha só o que nós temos aqui. Temos o sensor ultrassônico, que você também encontra com esse código HCSR04, tá? E pode procurar, são diferentes fabricantes, talvez encontre até em diferentes cores, mas com esse código aqui será o mesmo funcionamento. E você vai reparar que ele tem 4 pinos de conexão. Dois, os dos extremos, um está identificado como GND, que nós vamos ligar no negativo aliás aqui, né, no negativo do Pico, e o outro é o positivo, nós vamos ligar aqui no 3 volts, não, nesse caso, olha só, não é 3 volts, nesse caso aqui é 5 volts, tá? Então esses 5 volts que a gente está recebendo do módulo controlador dos motores é suficiente para alimentar o sensor que nós estamos vendo. Repare que em todo o circuito do robô que nós vamos ver funcionando, nós temos esse módulo vermelho chamado de ponte H, responsável por controle do motor das duas rodas. Então é ele que faz, ele que recebe do Pico o comando para andar, para parar, para qual motor anda, qual motor para. É o Pico que manda através desses 4 fios aqui, e ele repassa esse comando para os motores, pegando a energia aqui da bateria e mandando para o motor diretamente. A explicação desse módulo e da programação já foi colocada em alguns vídeos anteriores da série Maratona Maker, tá bom? Então também, se você está entrando aqui no canal, ou é a primeira vez que você está vendo um vídeo da série Maratona Maker Powered by Petrobras, eu vou te explicar que é uma série que está trazendo mini aulas. Cada vídeo é uma mini aula bem caprichada, como você está vendo, e em cada uma nós estamos vendo um pouquinho da programação do Raspberry Pi Pico aplicada à robótica. Então tem várias dicas bacanas para você fazer aí na sua casa, na sua escola, um projeto com essa plaquinha fantástica, atual, moderna, que é um Arduino mais moderno, a gente pode falar. É um Arduino da nova geração, essa placa. Pode confiar que é uma plaquinha que está chegando agora, tem pouco tempo que ela foi lançada e tem muito potencial por aí, porque ela é capaz, inclusive, de rodar a programação em Python que a gente já vai ver. Ok? Sugiro você ver os vídeos anteriores e no canal, no YouTube, no nosso canal, no Brincando com Ideias, você encontra a playlist da série Raspberry Pi Pico, aplicado à robótica, do Maratona Maker. Então lá tem todos os vídeos que a gente já postou. Tem outras séries também, aliás, não, outras temporadas dessa série. Temos a temporada onde nós falamos do ESP32 aplicado na automação e também do Arduino aplicado na robótica. Já publicamos há um tempo atrás, está tudo lá para você conhecer, beleza? E se você já está participando aqui do Maratona Maker, sabe que tem o código Petrobras escondido em algum momento desse vídeo aqui no cenário, né? Fique esperto para anotar esse código. Eu já explico para quem não sabe do código, só mais um minutinho, vamos voltar aqui para o vídeo. Bom, então, olha só o segredinho para que a gente consiga ligar os dois fios que fazem a comunicação.
entendemos 2 dos fios aqui do módulo, mas temos outros 2 que, olha só, são responsáveis pelo funcionamento. É como se fosse um fio do alto-falante, que emite o som, e o outro fio é o do microfone, que recebe o som. Inclusive você vai ver aqui um com a denominação trigger e o outro eco. É fácil de você reparar. O trigger é como se fosse, né, traduzindo, é o gatilho. Então é ele que aciona o alto-falante. O trigger manda o som. Já o eco é o que vai ouvir o eco, ou seja, o retorno do som. Então é no eco que seria a conexão com o microfone. De qualquer forma, os dois são ligados aqui nas portas do Raspberry Pico, ok? Os dois. Mas olha só, o trigger ele está ligado diretamente porque ele vai receber aqui o sinal do Pico e vai mandar para o módulo e pronto. Só que o retorno, o eco, é o módulo que vai mandar a informação para o Pico. E o módulo, ele não está ligado aqui em 5 volts? Pois é, ele é ligado em 5 volts, acontece que se o Pico receber esse sinal em 5 volts, ele pode queimar. Ou pelo menos aquela porta onde a gente ligou o sensor pode queimar. Então por isso que nós colocamos esses 2 resistorzinhos. Tá vendo que o sinal ele está ligado em um resistor, esse resistor encontra com um outro que está ligado no GND, e a junção dos 2 resistores é que é ligada no Pico. Isso aqui, esses 2 resistores, nós chamamos de divisor de tensão. Não funciona para energia, tá? Então, aqui para mandar energia para um módulo, para a bateria, né, não funciona esse tipo de recurso. Isso só funciona quando a gente liga alguma coisa nas portas, na comunicação. Então, por isso que aqui a gente consegue receber 5 volts e esse sinal será ajustado para 3 volts e chega aqui no Pico o mesmo sinal, só que com uma tensão menor, com 3 volts. Atenção para esses 2 resistorzinhos, tá? Aqui nós colocamos, olha, esse que está ligado no GND é de 5 K6, ou seja, 5,6 mil ohms. E aqui o primeiro resistor que está ligado no módulo é de 3,3 mil ohms, tá? 3,3K ou 3K3, tanto faz onde a gente coloca o K aqui, é só colocar uma vírgula no lugar do K aqui, que é essa função desse K, ele está tendo a função de uma vírgula e dizendo ao mesmo tempo que nós temos aqui 1000 ohms com esses valores, tá? O restante, a bateria, isso já foi explicado nos vídeos anteriores. Vamos agora entender a questão da programação, tá? Então, temos aqui essa programação e, de novo, né, a questão dos motores eu já expliquei em vídeos anteriores, não vou repetir agora, tá? Vamos sim falar especificamente do que nós adicionamos para esse sensor e a lógica, para ele desviar do obstáculo. Então, temos esses 2 pinos, olha lá, o 17 será de saída do Pico. O que é a saída do Pico? É o trigger lá do módulo, tá vendo? Então a gente até deu o nome aqui de pino trigger. E o 16, entrada, tá vendo? In, é o que recebe do módulo o retorno, então chamamos aqui de eco, tá? Então o 16 está lá ligado ao eco. Olha só, aqui são os 4 pinos que controlam os motores. PWM são os comandos para controlar velocidade, e aqui também essa é frequência, para tratar a velocidade dos motores. MAP a gente já explicou nos vídeos anteriores, pulso motor também, no vídeo onde a gente fala sobre ponte H. E aqui nós temos essas funções, olha, para ele andar para frente, para ele parar, para ele virar. Então, isso acho que não vimos nos outros vídeos anteriores, ou seja, ou ele andava para frente, ou para trás, ou parava, né? Então, para ele virar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acionar o motor esquerdo, tá vendo? Aqui ligando o pulso e deixando o outro pino dele em 0, né? Então, lembrando, são 2 fios do motor. Um a gente vai colocar energia e o outro a gente deixa em 0. E o outro motor, né, mesma coisa. Um a gente deixa com energia e o outro em 0. Só que aqui a gente vai fazer isso
Com isso ele vai virar um pouquinho, tá? Aliás, aqui, ó, motor 1, motor esquerdo, motor direito. Tá? Então, dessa forma ele vai virar só com um motor e o outro ele para. Olha só aqui, pessoal, o motor esquerdo vai girar em um sentido e o motor direito vai girar no sentido contrário. Se a gente tem um motor girando e o outro parado, ele vai virar, porém ele vai virar, né, com o motor parado ele não vai virar muito, ele vai virar pouco. Agora, se a gente gira um motor em um sentido e outro motor no sentido contrário, ele gira muito mais rápido. E é isso que nós programamos aqui. Então, esse virar, ele vai virar sem andar para frente. Tá? Se a gente deixa o motor parado e o outro andando, ele vira, mas andando para frente. Né? Ele vai andando meio que numa diagonal. Não é diagonal, mas vai andando para o lado. Já aqui não, ele não anda para frente, ele simplesmente gira e depois para de girar. Aqui ele vai fazer esse giro por um tempinho muito pequeno, né? 2 milissegundos, não 200 milissegundos, e ele para e depois ele, enfim, dá uma esperadinha para qualquer outra coisa. Aqui, olha, nós temos uma função que essa é importante para você utilizar no sensor. Todo esse medir aqui, olha, você pode copiar e colar para que você use o sensor para outras coisas, outras lógicas, porque o que ele vai fazer? Quando ele for acionado, a função medir, ele vai, olha, acionar o trigger, tá vendo? Por alguns microsegundos, ele manda, isso é para que ele mande o som por esse tempinho, depois ele vai ouvir, então esse pulse in, então ele vai esperar o retorno do som chegar e vai medir a duração, tá? E aqui é o tempo de time out que a gente chama, ou seja, ele vai esperar até 20 segundos, tá? Então, aliás, 1 segundo é o tempo de time out, é 1 segundo. Então, o que acontece? Que se ele não tem o retorno em 1 segundo, ele já cancela e, olha aqui, time out, tá vendo? Ele vai dar como -1. Isso quer dizer, para a nossa lógica, que se a gente obteve de medir -1, significa que ele não conseguiu medir. Se ele conseguir medir, o que nós queremos? Nós queremos a distância. Né? Então, lá em cima, ele calculou a duração da resposta. Essa duração, dividido aqui por 1 milhão, equivale ao tempo em segundos. E esse tempo, vezes 34.000 dividido por 2, ele é convertido aqui usando a velocidade do som. Então, a velocidade do som, né, é uma velocidade padrão, pelo menos depende da altitude e tudo, mas a gente não está entrando em tanto detalhe, que é mais ou menos, né? Então, essa distância, ou seja, o tempo do som vai nos dar aqui a distância entre o objeto. Então, com isso, ele retorna a distância. Então, olha aqui, no principal, na lógica principal, nós temos, ele para tudo, espera, e aí aqui, olha, ele vai ficar eternamente nesse laço, sendo que ele vai sempre medir e verificar a distância. Ele vai mostrar aqui no shell qual que é a distância medida, e a lógica de desviar do obstáculo está exatamente nesses ifs. Olha, se a distância for maior do que 10 centímetros, ele vai para frente. Se não, se a distância for maior do que 0, e claro, menor do que 10, né? Porque temos esse senão, então significa que está entre 0 e 10. Ele vai fazer o quê? Vira, ou seja, tem alguma coisa a menos do que 10 centímetros dele, então ele vira. E lembrando que virar, o que ele vai fazer? Ele vai, olha, não é aqui, virar está aqui, olha. Ele para, né? Aqui, olha, ele para, espera um pouquinho, vira, espera um pouquinho, né? E para. Tá? Então, é isso que ele vai fazer aqui, nesse momento de virar. Então, ele está andando, encontrou o obstáculo, ele para, vira um pouquinho e espera um pouquinho. Depois nós temos aqui, se for, né, uma situação negativa, ele mostra erro de leitura. E acabou. É só isso. Então vamos agora fazer ele funcionar, certo?
Bom, eu já carreguei o programa que vocês viram, ele já está gravado aqui dentro do Pico, por isso que eu simplesmente vou ligar e ele já vai funcionar. Mas, olha só, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cabo, veja que eu ainda não liguei os motores, por isso ele não está andando, mas o programa no Pico está funcionando. Então, se a gente olhar aqui na tela, olha só o que a gente vai ver aqui. Tá? Eu vou mostrar ele aqui embaixo também. E aqui na tela eu vou dar um stop aqui, um play novamente. Então aqui a gente vai conseguir ver o quê? A gente vai conseguir ver o shell aqui embaixo, tá vendo? Olha a distância que ele está medindo, que é fruto desse trecho aqui do código, olha. Essa distância aqui ele está mostrando aqui no shell. Então veja, se eu coloco alguma coisa na frente, olha lá, 9 centímetros, tá vendo como ele consegue não só ver que tem alguma coisa na frente, como ele consegue saber qual é a distância, né? Por isso que a gente programou, caso essa distância seja entre 0 e 10, ele vira. Então, vou desligar ele agora de novo, vou ligar ele, olha, dá uma olhadinha agora aqui no zoom, vamos ligar ele, ele leva 2 segundos e olha lá, tá vendo? Se eu coloco alguma coisa na frente, olha que bacana, enquanto tem coisa na frente, ele para, dá uma viradinha, se não tem, ele vai para frente. Olha lá. Bacana, né? Olha, parece que ele tem vida, não é não? E se a gente for considerar, ele até tem, não é não, pessoal? Ele tem a nossa vida, ou seja, a nossa inteligência foi colocada em código e é esse código que está funcionando aqui dentro do Pico. É a nossa inteligência, tá? Então foi a minha ideia que foi colocada e ela está funcionando aqui no Pico. Isso é robótica, pessoal. Bom, não esquece do código Petrobras, hein? Se você esqueceu, volta, assiste o vídeo, vai anotando todos eles. E se você não sabe o que é esse código, olha só, todo mundo que está participando está anotando todos os códigos. Existe um código Petrobras específico em cada vídeo. Nós estamos na 3ª temporada, então anota todos da 3ª temporada. Das temporadas anteriores, o sorteio já foi, não adianta mais. Mas dessa 3ª, a gente ainda vai fazer o sorteio agora no final da 3ª temporada. A gente vai avisar, teremos uma live. Durante a live, a gente vai explicar onde vocês vão achar um site, onde vocês vão colocar todos os códigos que vocês anotaram e vão trocar esses códigos pelo cupom de participação do sorteio. O que será sorteado? Um kit de robótica completinho com esse robô, com o Arduino no lugar do Pico, vai com o Arduino e vai também com um braço de robótica completinho, com todos os componentes, inclusive com as baterias, com os motores, tudo completinho. É o nosso kit Brincando com Ideias. A caixa está ali atrás, deixa eu mostrar para vocês. Olha, essa aqui é a caixinha do kit Brincando com Ideias, para vocês receberem aí tudinho. Olha, tem muita coisa, é um kit, tem 1 kg de peso, é recheado de muita coisa bacana, robótica, Arduino. Então aproveita, hein? Quer ganhar um desse? Participa, anota todos os códigos e participa da live. É na live que a gente vai sortear. Então, só de você entregar os códigos e pegar o cupom, a gente já vai ter os dados para o seu sorteio, ou seja, os dados do seu cupom, e vamos sortear lá mesmo na live. Espero vocês aqui no próximo vídeo, combinado? Um forte abraço, tchau, tchau!